Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo não estava dizendo que na igreja todos deveriam ter a mesma opinião sobre tudo. Não era isso. Paulo também não tinha a pretensão de que na igreja todos deveriam ter o mesmo gosto em tudo. O que Paulo estava suplicando aqui é que, preste atenção, mesmo considerando todas as diferenças, mesmo sabendo que a igreja local é formada por pessoas diferentes em praticamente tudo, ainda assim, todos deveriam trabalhar para entrarem em acordo, de forma que a igreja não ficasse dividida. É isso que Paulo está dizendo. Não havia nenhuma pretensão de Paulo de que a igreja, ou que na igreja, todos concordassem em tudo, sempre, o tempo todo. Mas o apóstolo clamava para que os irmãos colocassem o bem da igreja acima das preferências pessoais, quando ele fala que todos têm a mesma disposição mental, que todos tenham o mesmo objetivo para com a igreja, ver uma igreja saudável, uma igreja se fortalecendo, uma igreja crescendo. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 1, eu vou ler para os irmãos. Tiago 4, 1 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Ou seja, do pecado. Então, segundo Tiago, as desavenças, as divisões na igreja são frutos de carnalidade. É a carne aqui no sentido de pecado. É nossa carne que trabalha pela divisão. Isso acontece quando, insistentemente, queremos impor a nossa vontade, o nosso gosto pessoal para todos dentro de uma congregação. É carnalidade que é o nome disso. Pessoas que não têm a capacidade de terem seus pedidos negados, por exemplo. Pessoas que não conseguem viver com um não. Pessoas que querem de qualquer forma impor sua vontade, o seu gosto no meio da congregação. Imagina que loucura seria isso. Escrevendo aos Romanos, Paulo ensinou como viver em unidade. Romanos capítulo 15, versículo de 5 ao 7. Ele nos dá esse segredo, né? Romanos 15, 5 ao 7, Paulo escreveu o seguinte: ora, o Deus da paciência, olha que maravilha, ele chama o nosso Deus de Deus da paciência. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, concordemente e a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Aí a pergunta que você está fazendo agora é o seguinte: como que eu vou receber pessoas tão estranhas? Como que eu vou acolher no meu convívio pessoas tão diferentes? Como que eu vou acolher no meu convívio gente que a gente não se dá muito bem, que a gente não se conforma, a gente não tem conformidade? Como que eu vou fazer isso? O próprio apóstolo nos dá o segredo da vitória, se é isso que você quer. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. O raciocínio é simples. É fácil da gente entender. A gente que finge que não entende. Sabe como que Cristo nos acolheu? Cristo nos acolheu quando nós ainda éramos seus inimigos. Cristo nos acolheu em um estado que ninguém mais nos acolheria. Cristo nos acolheu apesar de sermos completamente diferentes de Cristo. Estávamos afundados em nosso pecado. Estávamos mortos em nosso pecado. Foi quando Cristo olhou para cada um de nós. Ele não ignorou nossas falhas e nossos pecados. Ele não ignora isso.
mesmo considerando os nossos pecados, mesmo considerando nossas falhas terríveis, mesmo considerando nossa personalidade intragável, Ele nos acolheu. Aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: acolhei uns aos outros, como Cristo nos acolheu.